ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um Originais, o meu segundo. E o texto que eu trago para vocês hoje é um que eu não lembrava que eu tinha escrito. Quer dizer, quando eu comecei a ler ele, eu lembrei. Mas é um que tinha sumido na minha cabeça, assim, o que é até um pouco engraçado, porque foi um que eu gostei. Eu fui atrás de procurar um conto que ainda não tinha sido publicado nos episódios. Ou melhor, um que nós pelo menos não tivéssemos lido na íntegra. E eu surpreendentemente me deparei com um que eu gostei até que bastante. Tanto da ideia que eu tive para executar o desafio, quanto de como ficou o próprio texto. Então agora eu vou ler e logo depois eu vou dar os meus pareceres. Antes disso, qual era a proposta do desafio? Escreva uma história em que um gesto aparentemente pequeno tem um grande impacto. E com vocês, o jogo dos meninos. O jogo dos meninos. A primeira vez que os vi, já sabia que eram muito próximos. Não se desgrudavam um momento sequer, apenas quando era hora de seus afazeres, ou quando ele os chamava. Viviam brincando no parque próximo à margem, mas raramente se aproximavam de lá, apesar de acharem a vista deslumbrante. E realmente era. Eu era apenas um arauto na época, chamando os pequenos mestres para seus compromissos. Eles eram tão jovens e despreocupados, e o chefe estava tão ocupado planejando, arquitetando. Tínhamos tempo, todos nós. Rafael! Eu o chamei enquanto me aproximava. Ele estava sozinho, perto da margem, agachado e olhando para o chão. Mesmo assim, virou o rosto e esculpiu um sorriso quando me viu. Ele tinha o sorriso mais belo de todos. Vem ver, vem ver! Ele falava empolgado enquanto eu chegava. Olhei para o chão para ver o que tanto prendia sua atenção. Na terra alva, um círculo desenhado por seu próprio dedo. Dentro dele, inúmeras esferinhas translúcidas refletiam o ardor do sol. Em seu núcleo, as mais variadas formas e cores se estendiam e desdobravam, formando padrões curiosos, mas que não falhavam em agradar aos olhos. A que mais chamou minha atenção possuía uma rocha envolta em chamas em seu interior. Naquele momento, eu sabia que o menino seria um artista. São muito bonitas. Foi você que fez? Foi sim. Ele não conseguia conter o entusiasmo. E nem deveria. E o que é? Perguntei, curioso. É um jogo. Ele disse mais orgulhoso que nunca. Mesmo? Como se joga? Nesse momento, o sorriso em seu rosto desapareceu e deu lugar a uma expressão confusa, enquanto Rafael coçava a cabeça. Eu ainda não pensei muito nos detalhes todos, mas vou fazer várias e várias e vou dar para todo mundo jogar comigo. Dessa vez, quem sorriu fui eu. Tenho certeza que todos irão adorar. De onde veio a inspiração para criar isso? O sorriso ressurgiu em seu pequeno rosto, dessa vez também radiante no olhar. Papai disse que existem milhares e milhares de esferinhas lá embaixo, disse apontando além da margem. Disse que elas têm várias cores e que seriam muito, muito importantes no futuro, mas não conseguimos ver todas daqui. E essas são a sua imaginação delas? Isso, ele assentiu, pois são mesmo incríveis. Por que não trazemos Miguel para brincar com você aqui amanhã? O sorriso dele mal era contido no rosto. Ótimo, agora venha comigo. Seu pai pediu para lhe chamar. Os dias que seguiram foram calmos. Os meninos passaram a brincar todos os dias no parque, sempre com aquelas pequenas esferas. Rafael tinha criado regras para o jogo, afinal. Os meninos jogariam em turnos, jogando uma bolinha de cada vez. Quem acertasse a do outro ficaria com ela, ou ao menos foi o que eu entendi. Enquanto brincavam, eu observava a escuridão além da margem. A grande tela negra, cravejada de pontos cintilantes, em que o pai tanto trabalhava. Estava completamente distraído quando ouvi o grito de Rafael. Pega! Pega ela! As palavras dele me tiraram daquele transe, mas infelizmente era tarde demais. Quando me dei conta, a pequena esfera vinha rolando em direção à margem rapidamente. Fui incapaz de impedir sua queda. Ela rolou além dos limites do parque e caiu no escuro infinito lá embaixo. Olhei receoso da reação de Rafael, mas o menino deu de ombros e gargalhou, antes de voltar a atenção para Miguel novamente. Ele podia simplesmente fazer mais delas. Algumas horas depois, fui chamado pelo pai e não me demorei a atendê-lo. Como vão os garotos? Ele perguntou enquanto escrevia em um grande tomo em sua mesa. Muito bem, senhor.
Rafael criou um jogo novo para brincarem, já faz alguns dias. Então isso era um jogo. É exatamente sobre isso que quero lhe falar. Ele disse, soltando a pena em seu tinteiro, ajustando os óculos e passando a me encarar. Uma das peças desse jogo caiu além da margem hoje, não é mesmo? Caiu, senhor. E você sabe o que aconteceu com ela? Naquele momento, fui pego por uma surpresa e dúvida. Eu nunca havia pensado muito no que acontecia com as coisas que deixavam a margem. Assim sendo, apenas balancei a cabeça. Gostaria de ver? O pai permanecia em tom calmo, mas alguma coisa instigante em sua pergunta fez brotar certo nervosismo em minha voz. Sim, creio que sim. Pois veja. Uma poça translúcida e luminosa formou-se em frente aos meus pés. Nela, eu podia ver todo o escuro infinito, e o rastro escarlate e flamejante que o cortava. O rastro ia cada vez mais para baixo, até colidir com uma esfera azul esverdeada, explodindo e espalhando seu fulgor por toda a superfície. Olhei para o pai com os olhos arregalados, os dele ainda plenos. Senhor? Ele apenas me encarava, como se esperasse alguma coisa, mas eu simplesmente emudeci. Você vê o que esse pequeno descuido causou? Ele perguntou mansamente, e a calma em sua voz me fez cair de joelhos e chorar. Senhor, por favor, não castigue Rafael. Eu poderia ter segurado a esfera. Foi minha culpa. Ninguém será castigado. Fique tranquilo quanto a isso. Levantei meu rosto e olhei para ele. Ele sorria, algo raro demais para se ver, e algo em seu sorriso me enchia de paz. Então, peço que não conte a Rafael. Ele ainda terá uma missão nesse lugar. Será melhor não saber o que causou nele. Mas isso será daqui a muito, muito tempo. Secando minhas lágrimas, assenti e me coloquei em pé. Então, o que devo fazer, senhor? Perguntei enquanto ele se sentava novamente à mesa e retirava a pena do tinteiro. Deem um nome ao jogo, é claro. Tudo que vale a pena tem um nome. Então, como eu bem disse, é um texto que de começo assim eu não lembrava que eu tinha escrito. E eu fui só lembrar quando eu fui perscrutar o nosso acervo de textos e contos secretos que não foram lidos na íntegra ao longo do podcast. E esse foi um que eu gostei bastante, porque eu gostei da... A ideia era bem simples. Eu não tenho certeza se foi uma ideia minha ou do Otávio. Eu tinha a impressão que tinha sido minha essa ideia, mas foi o Otávio quem criou o documento. Então, ele talvez se lembre para dizer. Foi uma ideia que eu gostei bastante de trabalhar. Eu não lembro se foi a primeira ideia que veio na minha cabeça, mas eu gostei bastante de trabalhar ela. Eu não fiz nenhuma alteração nesse texto, mas agora em retrospectiva eu deveria ter feito alguma coisa. E a mudança que eu faria, as mudanças que eu faria, seria tirar um pouquinho das referências assim mais óbvias sobre o que é. Que se vocês pegarem o episódio em que esse desafio foi postado, que é em fevereiro de 2021, aparentemente. Eu não sei dizer a data certa, mas pelo que eu vi no documento é mais ou menos por essa data. E uma as mudanças que eu faria seria tirar um pouco dessa referência óbvia de quem são os personagens, né? Os nomes eu não tiraria. Mas eu tiraria talvez as menções ao pai, talvez, ou, por exemplo, quando ele arquitetando coisas no escuro infinito, as referências que o personagem narrador faz em relação ao pai, que, né, obviamente é Deus. Então eu acho que eu tiraria isso, talvez deixasse só para ser uma revelação mais pro final. Eu não quero tirar o nome dos meninos, né, porque é para ser os anjos criança brincando. E eu fiquei bem satisfeito com esse texto, até mesmo agora, lendo ele depois de muito tempo, porque foi um que eu gostei de ter escrito. Ele não era a minha primeira ideia para trazer para o meu Originais de hoje, eu já tinha outro em mente, mas eu dei olhada, dei mais algumas olhadas em alguns textos, e esse como foi um que eu gostei bastante, eu até fiquei com saudade de ler, e resolvi trazer ele para vocês. Ele é bem simples, né? É só uma releitura de como seria, eh, como poderia ter sido, ou o que poderia ter causado o meteoro na Terra. Inclusive o Tots até fez um comentário no texto,
dizendo que, aposto que vai ser o meteoro que vai acabar com os dinossauros, ele tava certo. Eu não lembro se o Otávio tinha feito alguma observação em relação aos personagens, né, a serem os anjos, a Deus, alguma coisa, mas o Tots acertou essa em cheio nos comentários. E é mais um dos meus famosos textos que tratam de religião, né, de uma forma ou de outra. Eu não trato sobre a religião em específico no texto em momento nenhum, mas as referências estão ali, né, claro. Deus e os anjos e tudo mais. Então acabei não me escapando do meu costume, aparentemente. Se bem que eu acho que faz já bastante tempo que eu não escrevo alguma coisa com cunho religioso. Eu acho que o meu último de cunho religioso foi o título do texto é O Peregrino, mas eu não lembro qual era o desafio exatamente. Eu acho que esse foi o meu último de cunho religioso. No mais, eu acho que eu talvez tenha um pouco de saudade de escrever contos assim, mais simples. Ele tem uma pegada um pouco não indutiva, mas demora um pouquinho talvez para o leitor saber do que se trata o texto em si, ligar os pontos, né, das referências que eu faço. Mas eu acho que sinto saudade de escrever assim um pouco contos mais simplistas, não necessariamente com um sentido oculto por trás dele, por exemplo, são anjos, ou revelando só depois o que são os personagens ou o contexto da história. Mas é algo que eu quero revisitar em textos futuros. O nosso próximo desafio é para ser uma história em 3 atos, basicamente, e eu ainda não sei o que eu vou fazer, tanto de texto quanto de desafio, porque eu acho que vou pegar o desafio bem do meio, que vai ser a primeira continuação da história. O desafio inicial é o do Otávio. Então, eis aí uma ideia para se pensar, né? Espero que tenham gostado do texto. Eu gostei bastante tanto de reler ele quanto de escrever na época. Sinto-se à vontade para mandar seus textos para os nossos desafios. A gente gosta bastante de receber. E se você, por acaso, tiver interesse em participar do podcast, pode acontecer. Que tal? Por que não? Mais um convidado surpresa. O nosso último foi o Nuno. Então eu fico por aqui nesse Originais e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.